praticam atividade física. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o médico cardiologista, Dr. Kleber Costa. Dr. Kleber, muito obrigada, viu, pela gentileza em estar com a gente aqui nessa quarta-feira no AL1. Queria que o senhor começasse falando sobre a relação da questão da atividade física com os cuidados com a saúde do coração. A intensidade de uma atividade ou de alguma atividade física pode, de repente, desencadear, acarretar um problema como esse, como que aconteceu com esse homem ontem na Orla? Bom dia, Cristiane. Bom dia, ouvintes da AL1. Veja só, a intensidade do exercício poderá provocar, sim, um problema cardiovascular, desde que haja predisposição para tal. Porque você sabe que tem triatleta, né? Nada não sei quantos quilômetros, corre não sei mais tantos outros quilômetros, pedala, isso não tem nada, não é verdade? E a intensidade é grande. Então, não é a intensidade que vai ocasionar o problema em si, é a predisposição. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão praticar uma atividade que requer um esforço maior e não se lembra de fazer uma avaliação cardiológica para ver se tem algum problema que possa predispor a uma parada cardíaca, como aconteceu com o nosso amigo. Então aqui já vai o primeiro aviso, as pessoas que pretendem praticar atividade física, seja ela qual for, principalmente aqueles que têm história familiar, um pai que já infartou, um irmão que teve morte súbita. Né? Então, tem que ter alguma avaliação cardiológica antes de fazer atividade física. Né? A outra orientação que eu queria dar também aqui é o seguinte: todas as pessoas que morrem, que você não tem uma causa aparente, coloca a culpa no infarto. Né? Então, o HGE está cheio, a estatística de infartados no HGE está lotada, porque a gente, evidentemente, não tem condição de fazer a necrópsia, né, e saber qual foi a causa. Mas eu faço uma comparação aqui bem simples para que os nossos ouvintes entendam. Um carro, nós somos uma máquina, tal qual um carro. O carro, você pode parar o carro de duas formas: por falta de combustível ou por uma pane elétrica. Então, transpondo isso para o coração, você pode parar o coração por falta de circulação sanguínea nas coronárias, que é o infarto, sim, ou por uma pane elétrica, que é uma arritmia cardíaca. Então, existem doenças que provocam arritmia e não necessariamente vão causar o infarto, porque não tem, as coronárias estão normais. Mas a arritmia em si, como uma miocardiopatia hipertrófica, como a síndrome de Brugada e como outras várias patologias cardiovasculares que podem provocar arritmia, e a arritmia é a falta de eletricidade no motor e provocar uma parada, um distúrbio elétrico no coração, dependendo da intensidade, pode provocar uma parada cardíaca. Então, é possível que tenha sido infarto? Mas pode também ser uma outra situação cardiológica que pode ter provocado, inclusive não cardíaca, como aneurisma cerebral. Sim. A pessoa pode ter um aneurisma cerebral e, no esforço maior, na atividade física exacerbada, provocar o rompimento do aneurisma cerebral, que é uma outra situação que pode acontecer e que só a necrópsia poderia esclarecer a causa do óbito. Mas o fato é que nós estamos aqui para orientar a população no sentido de que, se precisar, se for fazer atividade física, tiver história familiar de alguma dessas patologias, morte súbita de um irmão, de um pai, de uma mãe, ou cardiopatia, doença de Chagas, você é oriundo de zona endêmica de Chagas, então também deve fazer uma avaliação para ver se você não tem algum problema que impeça a atividade física. Doutor, agora o doutor falando da questão da importância de fazer esses exames antes de iniciar uma atividade física, mas até mesmo para aquelas pessoas sedentárias, a partir de que idade já é recomendado a fazer todo o check-up cardíaco, hein? Bom, mulheres, eu costumo dizer que as mulheres, pelo menos por alguma coisa, que reclamam muito da menstruação. Eu costumo dizer para as mulheres: olha, enquanto houver ciclo menstrual, você não infarta. É quase uma regra, né? Porque o hormônio feminino é protetor cardiovascular. Então, agora, evidentemente, se esta mulher tem um histórico familiar de mãe que já infartou, evidentemente que ela antecipa essa avaliação cardiológica para antes da pré-menopausa. Mas eu diria que ela estaria protegida com avaliação regular,
de ter algum problema cardiovascular enquanto houver ciclo menstrual. O homem já é um pouquinho mais cedo, né? 40 anos de idade, também se não houver histórico familiar, né? Agora, a gente sabe também que infarto no jovem, a gente poderia pensar ao contrário. O infarto no jovem é bem mais grave do que o infarto no idoso. E por quê, doutor? Porque o idoso teve tempo de, ao longo da sua vida, aumentar as ruelas, as vias, as pequenas estradas que também levam ao final do percurso, sem utilizar a avenida principal. Então, Fernandes Lima, por exemplo, é uma avenida principal. Quando ocorre uma obstrução, a gente procura as vias de acesso acessórias, né, e chega lá. No adulto, no idoso, ele desenvolveu com muito mais capacidade, porque teve tempo de fazer isso, de procurar caminhos alternativos à Avenida Fernandes Lima. Então, ele, se obstruir a Fernandes Lima, ele tem as alternativas já previamente preparadas e colocadas para uso. A gente recebeu a pergunta da Kátia, doutor Kleber. Uma crise de arritmia pode estar associada a um problema emocional, podendo também acarretar um mal súbito? Quais os riscos? Pronto, aí entra naquela segunda colocação que eu fiz, que é a pane elétrica do nosso motor, né? Que é uma arritmia. A arritmia, evidentemente, ela vai ser mais ou menos grave de acordo com os sintomas que você pode sentir. Tonturas, né? Um desequilíbriozinho, batedeira no peito, principalmente a batedeira no peito, e depois para, né? Às vezes continua. Esse momento em que está ocorrendo uma batedeira, há uma redução do fornecimento do combustível para o trabalho cardiovascular, né? Então, poderá provocar tontura e, se prolongado, até um AVC, porque o cérebro não tolera ficar muito tempo sem oxigenação. E quando ocorre uma arritmia, há uma redução do fornecimento de oxigênio ao cérebro, como também ao miocárdio, ao músculo cardíaco, né? Então, dependendo da demora e da gravidade, poderá acarretar, sim, um problema não só cardiológico, como infarto, como também um AVC. Ô, doutor, agora voltando para a questão da atividade física, aquelas pessoas, tem muita gente que quando faz atividade física só apresenta o atestado médico porque é uma obrigação em alguns locais, em vários locais, né? Aí é uma exigência. Então, aí você apresenta o atestado médico para iniciar aquela atividade física. Mas para aquelas pessoas que são sedentárias e de repente querem por conta própria iniciar uma corrida, uma atividade ao ar livre, quais são os cuidados para que nesse intervalo esse exame seja repetido para garantir aí a proteção e os cuidados à saúde do coração? Hein? O exame básico para a gente liberar alguém para uma atividade física é o eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma você pode tê-lo hoje normal e amanhã ele não está normal. Isso pode acontecer. Você tem um mal-estar, hoje tem um infarto durante a noite e no dia seguinte ele já não ser o mesmo, né? Um ecocardiograma já é um exame mais apurado. O eletrocardiograma fornece muita informação, é preciso a gente saber ler a informação contida no eletrocardiograma. Ele só pode sim liberar alguém para fazer atividade física. Ele poderá apresentar sobrecargas, levando a gente a pensar que o paciente tem a hipertensão arterial. Ele pode mostrar a gente que existe sobrecarga de câmaras cardíacas, né, átrio esquerdo. Pode mostrar que tem estenose de válvulas, e essas estenoses de válvulas submetidas a um esforço físico vai provocar arritmia cardíaca. Então, dependendo, começa pelo eletro, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo que vai fazer atividade física faça todos esses exames, não há necessidade. O eletro é o ponto de partida e o médico tem que saber interpretar a mensagem contida no eletro, para saber se só com o eletro ele vai liberar, e pode sim, ou então se ele vai necessitar de algum outro exame, suspeitando que haja algum problema naquele eletro. Alguma recomendação específica, doutor Kleber, para a turma que usa suplementos? Porque a gente sabe que tem gente que usa suplementos, mas com uma orientação de um profissional específico da área, mas tem pessoas que usam pelo que vê na internet, o que ouve entre os amigos. Existe alguma recomendação em relação à saúde do coração também associada ao uso desses suplementos? Com certeza, né? Se a pessoa, aquela velha que eu já comentei aqui, se existe uma predisposição
uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, e a pessoa toma esses energéticos, eles podem provocar, exacerbar a tendência que a pessoa já tem de ter arritmia. Por si só, eles já podem provocar arritmia, sem ter uma base anatômica patológica. E se tiver, pior ainda, né? Então, eu aconselho que quem quiser fazer uso disso aí, faça com orientação do especialista. Tá certo, doutor Kleber. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui no L1. Até uma próxima oportunidade. Okay, eu que agradeço a oportunidade.